Com essa mesma reverência, vamos nos colocar de joelhos na presença do Senhor. Querido Deus e grande Pai, é uma alegria, nosso Senhor Jesus, estarmos aqui mais uma vez na sua santa casa de oração. Querido Deus, obrigado pelas oportunidades que temos neste momento de ouvir a tua voz, de preencher a nossa vida espiritual com algo que vem da parte celestial. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em sua casa, em famílias, irmãos, nossos amigos, uma felicidade enorme para cada um de nós, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e deles também. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que vêm caído sobre a sua igreja, sobre a sua casa. Senhor Deus, continua cuidando a cada um de nós com o seu carinho, mantém-nos na fé, faça, Senhor, nós semelhantes a Ti no dia a dia de cada um de nós. Querido Deus, estamos aqui esperando uma mensagem sua nessa noite. Por favor, Cristo, preencha o nosso coração, a nossa alma. É em nome de Jesus que agradecemos todas essas bênçãos e pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom que você está aqui na igreja hoje e veio para elevar o espírito diante do Senhor, e eu acho que isso tem sido bom para mim, tem sido bom para você e para todos aqueles que buscam o Senhor, nosso Deus. Eu tenho uma história que eu quero contar para vocês aqui, que ela foi escrita na meditação matinal de 1972. Portanto, você já sabe que a história é antiga, porque ela está escrita, então é antes disso ainda. Conta-se uma história que houve um evangelismo público feito aqui pela Igreja Adventista, naquele momento, naquela época. E uma senhora, ela conheceu a Cristo através desse evangelismo, conheceu a verdade da Bíblia através dessa informação que ela ali estava encontrando ali. Acontece que conforme ela foi estudando a Bíblia, o marido dela não gostou muito da ideia dela estar se tornando religiosa e se opôs. Mas ela não cedeu. Ela disse, eu quero aprender mais e eu vou aprender mais, não importa o que ele diga. E ela acabou sendo batizada. Bom, ela passou a frequentar a igreja e o marido dela começou a aprender a rotina da igreja. E você já viu como é que é a rotina da igreja, né? Alguém canta-se um hino, termina de se cantar o hino, se comunica uma oração e logo em seguida se ajoelha para orar. E quando estavam todos ajoelhados, ele saiu lá de fora, porque ele ouviu os anúncios, sabia, estão ajoelhados, todo mundo ali fechado. Ele entrou pelo corredor da igreja com uma faca enorme na mão, disposto a cortar o pescoço do pastor. E ele vinha aí tranquilo, porque todo mundo com o olho fechado, vinha bem quietinho, para não acordar ninguém. E até que escutaram um barulho no corredor da igreja. Pequeno barulho. Mas todo mundo ficou quieto. Terminou a oração, a maioria olhou o que era, né? E tinha aquela faca do bambu chuveiroso que a gente viu no vídeo ali, aquelas facas de cozinheiro, né? Caída no chão. E o que é essa faca? A esposa desconfiou e começou a pressionar ele em casa, perguntando, foi você que foi lá na igreja? E até que ele contou, fui eu mesmo, fui eu. O que você foi fazer com aquela faca na igreja? Eu entrei na igreja e eu fui matar o pastor porque ele te batizou. Ela ficou pensando, e por que não matou? Porque já que foi até lá dentro, o que aconteceu? Estava todo mundo ali parado, cabeça baixa, por que você não matou? Porque conforme eu fui chegando na frente do pastor, assim perto, eu vi uma luz pairava sobre ele. Eu achei estranho a luz, e quando eu olhei bem, tinha um anjo de Deus cuidando dele. E eu resolvi correr. E essa visão dele mudou um tanto o pensamento dele ali, e resolveu ele se acovardar. Essas histórias, elas têm acontecido longe da gente, perto da gente, de algumas pessoas terem contato com anjos. Eu tenho brincado que me parece que a maioria das histórias, ou quase todas as histórias, é sempre alguém que não é adventista que vê, né? O anjo podia aparecer pra gente hoje, né? Contar alguma coisa boa pra gente. Mas vou contando do que os outros vêm. Ali numa igreja de Ponta Grossa, que eu trabalhei ali, o bairro ali é um bairro mais perigoso da cidade. É o bairro onde todo dia está no rádio. Mas nós estamos em todos os lugares e tínhamos uma igreja. E começamos a construir uma igreja, e esta igreja, ela não tinha, fizemos só o barracão da igreja. E depois nós íamos completando essas paredes. Por causa dos ladrões, nós não deixávamos os buracos da janela, nós fizemos até 3 metros de altura, porque assim tínhamos um tanto de tempo de
que o ladrão não entrasse. Usamos essa igreja desde o dia que não tinha parede nenhuma. Eu já disse para outro dia para os irmãos, era uma igreja muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia fazer pipi porque banheiro não tinha ali naquela igreja. Não tinha nada na igreja. Mas interessante que depois que tinha só esses 3 metros de altura, um ancião da igreja estava entrando para que ia começar o culto. Ele estava tirando aqueles arames para tirar a porta, assim, que é aquelas portas improvisadas de construção. Uma senhora que morava longe, assim, uma quadra e meia, mas que dava para ver a igreja, ela veio falar com ele: escuta, você que é o responsável? Ele: sou eu o responsável. Pois não, senhora. Não, eu quero te contar que toda noite vem gente usar drogas aí. Aí ele ficou tão chateado. Puxa vida. Mas até que ele ganhou força e perguntou: como é que a senhora sabe que eles usam drogas aqui? Porque eu vejo lá de casa, dá para enxergar, eles ficam os 2 andando aí em cima, os 2 de branco andando para lá e para cá. Aí ele achou estranho, abriu a porta, pediu para ela entrar e mostrou, e não tinha nada. E falou: como que eles ficam aqui em cima? Ela achava que isso era uma laje e eles ficavam andando. Quando ela viu que não tinha nada, ela ficou: pois é, como é que eles fazem? Mais um, né, que não é da fé e consegue ver o anjo. Eu sei que de 6 casas que tinham em volta, sabe assim, a casa aqui, a casa da frente, a casa lá, essas 6 casas, todas foram assaltadas. E a igreja que nem porta tinha, ninguém entrou lá dentro. O anjo do Senhor cuidando. Quem são esses anjos? São seres criados por Deus. Assim como nós fomos criados por Deus. Eles são criaturas que eles já existem há muito tempo. Quanto tempo? Não sei. A Bíblia ela não dá essa informação de quanto tempo eles foram criados. Eu só sei que quando o mundo, nosso mundo, estava sendo criado, eles já existiam. Isso eu sei. Quanto tempo mais para trás, aí fica difícil para a gente informar. A Bíblia não dá informação. Ela não dá muitas informações para a gente. Mas eu tenho algumas informações. Eu quero, vamos dizer assim, brincar de adivinhar de quem é essa informação. E eu quero dizer que o tema para hoje, então, é meu amigo invisível, que é os nossos anjos. Abra sua Bíblia, então, em Mateus. E deixa ela aberta, que eu vou usar Mateus novamente. Mateus, capítulo 22, versículo 30. Mateus, capítulo 22, versículo 30. Aí deixa aberto que eu leio mais uma daqui a pouco, no mesmo livro. Ok? Mateus 22, versículo 30. Perguntaram a Cristo aqui, nesse texto, o que acontece com aquelas pessoas que casaram com alguém, a pessoa morreu, casou de novo com outra pessoa, com quem que vai ficar lá no céu? E essa pergunta responde aqui, Jesus respondendo: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Eu não vou entrar no assunto do casamento aqui, que eu desvio toda a nossa conversa. Eu quero ficar só nos anjos. Os anjos é o seguinte, diz que nós vamos ser como os anjos dos céus. Então, como nós seremos lá no céu? Anjos? Não, nós não seremos anjos. Nós seremos como anjos nos céus, à semelhança deles. Aí fica meio difícil dizer qual é essa semelhança, porque eu não tenho muita informação dos anjos. Como eu disse, ainda não vi nenhum anjo. Eu sei que eles existem. Tenho essa informação que eles existem. Mas a gente sabe que eles estão aqui perto de nós. Aí em Mateus mesmo, capítulo 28, verso 2. E mantenha aberto, eu vou ler mais uma passagem ainda. Mateus 28, versículo 2. Falando aqui da ressurreição de... deixa eu ver aqui mesmo, 28, verso 2. Exato. Falando da ressurreição de Cristo, no dia que Jesus ressuscitou. E diz que eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Essa pedra, irmãos, ela tem 2 metros de diâmetro, 30 centímetros de espessura, calcula-se pelas medidas que ela pesava 4 toneladas. E pelo texto, parece-me que o anjo brincou para tirar essa pedra. E ainda brincou dizendo, né? Sentou na pedra como se dissesse, foi fácil. E eu leio essa história, porque se a gente fosse ler do poder dos anjos, eu ia ter que ler aqui a noite inteira. Porque toda a passagem que tem de anjo mostra o grande poderio dos anjos mesmo. Mas eu sei o seguinte, bem claro. Anjo é um ser poderoso. Muito poderoso. E que nós aqui, humanos, falhos, pecadores, pequenos, não temos noção do grande poder de um anjo. Mas eu sei que eles são muito poderosos mesmo. Mas nem tão poderosos como a gente podia querer que eles fossem. Mateus 24, verso 36. Talvez a gente quisesse que eles fossem mais poderosos ainda. Eles não são tantos assim. Falando do dia da volta de Jesus, o próprio Jesus diz em Mateus 24, 36,
ele diz o seguinte, olha lá. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Eu vou dar uma pausa aqui. Eu creio que quando Jesus disse que ele não sabia naquele momento. Hoje ele sabe. Ele já vive lá no céu. Mas os anjos não sabem. Talvez, porque Jesus está para voltar, eles já estão anunciando. Vai se ajeitando aí que nós estamos voltando. Talvez. Mas eu leio no texto, para nossa conversa, eu sei de uma coisa. Anjo não é onisciente. Quem é onisciente é Deus. Anjo, ele sabe do que Deus fala para ele também. Ou do que ele aprendeu, como a gente aprende as coisas. Ele é poderoso, mas não chega a ser tão poderoso como a gente gostaria que ele fosse. Agora vamos em Ezequiel. Abra lá em Ezequiel. E também deixa aberta, que eu quero ler mais de uma passagem em Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Velho Testamento, para aqueles que não estão lembrados. Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Aquele que estão estudando a lição é Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 14. Para a gente ver um pouco mais sobre estes anjos. Verso 14 diz o seguinte sobre os anjos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Olha só. Então, quem estava vendo esses seres viventes aqui eram os anjos. Não consigo ter uma noção exata, eu só sei que eles estavam fazendo um zigue-zague no céu, não é? Aqui em Curitiba nós temos um privilégio, se você considera privilégio, porque a gente mora perto do aeroporto, de a gente ver avião baixo. E dá a impressão que o avião está bem devagar, né? A sensação que eu tinha quando criança é que ele ia cair, aquele negócio está devagar demais. Mas na verdade ele não está devagar. Conforme o lugar que você está ali, em movimento, ele está a 300 km por hora. Para aquela máquina imensa ficar em pé, tem que estar muito rápido. Mas é porque o céu é grande. Então você olha assim num leque aberto, tem a impressão que ele está andando bem pouquinho. Mas ele está andando muito. E para este aqui, que estava vendo aqui, ele diz que eles zigue-zagueavam, ele estava vendo muito rápido. Muito rápido. Eu vi outro dia um documentário na TV, isso que eu vou falar para vocês, eu não sei se é verdade. Pode ser que não seja, mas só para refletir. 2 presidentes americanos, George Bush e Ronald Reagan, do avião que eles viajavam, eles olharam para fora e viram pontos luminosos zigue-zagueando no céu. Dizem eles que é naves espaciais extraterrestres. Mas, que pensando, está mais para ser um anjo, ou de Deus ou do diabo, não importa, mas estavam vendo coisa lá andando no céu. Se viram realmente. Mas sabe, a velocidade da luz é 300 km por segundo. E se eles estavam como relâmpagos, é luz, então eles poderiam dar 7 voltas na Terra em apenas num abrir e fechar de olhos. 7 voltas. Para eles não teria problema nenhum morar aqui no sítio cercado, pegar o ônibus e morar no centro, né? E trabalhar no centro. Nem pegava o ônibus, ia direto para lá, né? A velocidade deles é muito grande. Em Daniel 9, diz que Daniel estava muito preocupado com as profecias que ele havia lido, recebido ali em Daniel 8. Ele falou, não estou entendendo, me explica melhor. E Deus lá no céu, no trono do céu, disse ao anjo que estava com ele, vá lá e explica para ele. Acalma ele. E ele, numa fração de segundo também, sai de um lugar que não tem nem ideia de onde é, mas eu sei que é muito longe, e ele aparece rapidamente ali. Anjo, por velocidade, não falta. E eu sei que você já falou, já ouviu falar que alguém diz o seguinte, para quem corre muito de carro, você já vai tão rápido que nem teu anjo te acompanha. Bom, para piada pode continuar falando, mas de fato, ele chega antes se ele quiser. Ele não tem problemas de velocidade. Ele é muito poderoso. Eu não vou ler todas as passagens, irmãos, porque a nossa mensagem demoraria. Mas em Apocalipse 5, verso 11, diz que os anjos são numerosos, milhares, milhares, milhares e milhares. Não tem um número exato. Eu sei que eles estão em números grandes, muito grandes. Agora sim, em Ezequiel, você está com Ezequiel aberto, capítulo 10, versículo... Já digo para você aqui. Ezequiel, capítulo 10, versículo 15. E fala aqui de alguns anjos, alguns tipos de anjos, que eu quero ver com você. Ezequiel 10, verso 15. Diz que os querubins se elevaram, e são esses os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. A gente sabe, pelos textos que a gente vai encontrando,
que nós temos alguns tipos de anjos. Um dos tipos são os querubins. E os querubins, eles são as criaturas destinadas a revelar o poder e a majestade e a glória de Deus. Normalmente, quando os querubins aparecem, eles mostram quem é Deus. Eles revelam isto para aqueles que estão olhando ali. Aí em Ezequiel também, melhor. Em Isaías agora. Isaías, abra sua Bíblia em Isaías, por favor. Isaías, capítulo 6, verso 2. Isaías, capítulo 6, verso 2, fala de um outro tipo de anjo. Esse texto aqui é aquele que você conhece quando você leu a Bíblia, falando de que Isaías foi chamado por Deus. Ele diz, eis-me aqui. É nas voltas desse versículo que a gente vai ler. Mas diz no verso 2 que serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobriram os seus pés, e com outras 2 voavam. Essa é a descrição dos serafins. E a gente percebe pelos textos que quando aparece serafim na Bíblia, eles estão responsáveis pela adoração a Deus. Então eu já aprendi que tem querubim e que tem serafins. Não vou ler, vou só citar. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16 e em Judas, versículo 9, diz lá na Bíblia que há os anjos, os arcanjos. 2 arcanjos são citados na Bíblia e eles são famosos para nós. Um deles é Miguel, que entendemos que Miguel ele vem com essa expressão de arcanjo, mas é o próprio Cristo. Quando você lê em Apocalipse que Miguel lutou contra os anjos e contra o dragão, e a terça parte foi arrastada pela cauda do dragão. Miguel é o próprio Cristo. Esse é um arcanjo famoso. O outro arcanjo que você também conhece, ainda mais chegando agora no Natal, é Gabriel, aquele que vem a anunciar que Cristo nasceria. Então esses têm esse chamado, esse poderio imenso desses anjos. Eu coloquei 3 tipos de anjos, querubins, serafins e arcanjos. Mas nós temos um outro tipo de anjo, que ele acaba fugindo desta natureza que nós estamos conversando. Em Ezequiel 28, versículo 14 e 15, fala daqueles que foram expulsos do céu. Quem eram esses? Eram anjos também. Mas anjos que por algum motivo, que vamos saber melhor sobre isso lá no céu, eles não aceitavam o comando de Deus nesta terra. Eles queriam, melhor, lá no céu, né? Eles queriam ter o domínio, a vontade, é o tal que fala hoje em dia, a liberdade, eu faço o que eu quiser. E por causa disso se rebelaram contra Deus. E nós os chamamos de anjos maus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 14 e 15, diz que eles podem se transformar e se disfarçar no que eles quiserem, inclusive no anjo de luz. Aí você pergunta, aonde tem um anjo de luz, que foi Satanás, o diabo que se apresentou? Quer um exemplo? Quando Cristo estava sendo tentado, lá no deserto, aparece um anjo para ele. Mas esse anjo não era anjo. E Cristo percebeu que esse anjo era falso, porque esse anjo estava ensinando coisas que Cristo conhecia a Bíblia e falou, não é isso, é verdade. Então, eu vou fazer assim, ó. Digamos que apareça um anjo para você hoje. E esse anjo diz para você assim, abandona a tua Bíblia, siga a tua vida à vontade, porque Deus disse para você seguir assim. Não é anjo, corre, porque esse aí não vem de Deus. Então ele tem o poderio para se transformar no que quiser. Anjo de luz, vem a palavra que a gente costuma ouvir por aí, que é o nome dele, Lúcifer. Lúcifer vem do latim, que quer dizer anjo de luz, que está na Vulgata Latina. Uma vez eu fiz a brincadeira de dizer quem achasse anjo de Lúcifer na Bíblia, eu daria um brinde. Era num programa de evangelismo e não deu muito certo, porque a vila inteira saiu procurando isso, foi um pedido até para o padre. E o coitado do padre procurou e não tinha, né? Não tem Lúcifer na Bíblia. Mas tem anjo de luz. Por que tem? Porque ele pode se transformar se ele quiser e aparecer bonzinho. Então se você vê um ser bonzinho do teu lado, mas que te ensina a fazer coisas que não é o que a Bíblia ensina, não vem de Deus. Eles lutam contra nós, diz em 1 Pedro 5,8, diz que eles estão lutando. Eles têm uma tarefa grande. Diz ali em 1 Timóteo 4,11, e a tarefa deles é enganar, ensinar coisas erradas para mim e para você. Essa é a tarefa deles. Então, os anjos, os bons anjos, eles têm tarefas bem melhores do que esses. Bem melhores. E eles são muito poderosos. Na mesma época, quando eu morei ali em Ponta Grossa, ali não tinha, não sei se agora tem, não tinha rádio Novo Tempo, mas tinha uma rádio evangélica.
eu escutava essa rádio evangélica e havia um comercial, eu não escutava direto, porque eu selecionava o que eu via. Conforme o programa eu desligava. Mas os comerciais não tem jeito, né? Conforme a música, que tocava até as nossas músicas. E eles diziam o seguinte: hoje à noite nós temos um culto especial. Nós vamos orar por você. Você que tem problemas de saúde, você que tem problemas financeiros, você tem problema no lar, ou o problema está que seu anjo é fraco. Então venha para cá que nós vamos trocar teu anjo. Então eles faziam a cerimônia da troca do anjo. E enchia de gente para trocar de anjo. Pegar um anjo mais poderoso. E eu não entendo, as pessoas não lêem bem a Bíblia, porque apesar de eu ter dito que tem 3 tipos de anjos, resumidamente eu diria que tem 2. É o anjo de Deus e o anjo de Satanás. Se você trocar, você pega o outro. Não é nada inteligente, né? Nada inteligente ficar com outro anjo que não é aquele que Deus disse. E o anjo que está em nossa volta, na minha volta, na tua volta, ele é muito poderoso. Ele pode cuidar de mim, de você, e não precisa se preocupar com nada. Nada vai nos acontecer que não saia daquilo que Deus deu instrução para ele. Não quer dizer que a gente não vai morrer, porque a gente vai morrer. Infelizmente, quando vivemos aqui, a gente vai morrer. Mas não vai sair do poder de Deus, não é porque veio um outro mais poderoso perto dele. Porque o poder dele é grande. Então, os anjos nos ajudam na direção dos nossos negócios. Você encontra isso em Daniel 10. Quando Daniel precisava da ajuda, quando ele estava precisando de orientação, ele diz isso. Os anjos protegem e acompanham sempre o povo de Deus. Onde o povo de Deus vai, ele vai. Bom, eu disse para você que eu não tive ainda a grande oportunidade de ver um anjo. Mas eu já tive a oportunidade de estar indo de casa em casa estudando a Bíblia e olhei para o lado porque tinha a sensação que tinha alguém do meu lado. E eu sabia quem era. Era o meu anjo que estava andando ali. Eu não sei o nome dele, não. Mas sei que ele anda perto daqueles que buscam a Deus. Eu sei também que esses anjos, olha só, os anjos registram tudo o que fazemos. É um outro tipo de anjo. Eles anotam todas as nossa vida, porque nós estamos em processo de julgamento. Por isso é interessante a gente estar andando bem. E os anjos do tribunal celestes, eles serão testemunhas daqueles que buscam a Deus. Eu espero que eles possam testemunhar de nós, que ele diga assim: esses estavam buscando a Deus, esses estavam orando, esses estavam se esforçando. Um anjo, ele protege minha vida, protege tua vida. Ele anda ao meu lado, ele anda no teu lado. Sabe, nos Estados Unidos, eu não tenho aqui a informação do local. Não é tão antiga essa história,6 é um tanto mais recente. Uma família de 4 pessoas, marido, mulher e 2 meninas. Esse casal, os 2, o marido e a mulher, estavam conversando, dizendo o seguinte, que eles não seguiam nenhuma igreja, e seria interessante se eles começarem a frequentar alguma igreja, para que eles te dessem a oportunidade, as filhas, de escolher alguma coisa para eles. Então, eles disseram: vamos procurar uma igreja e matricular as meninas na escola dominical. Você já sabe que a escola dominical não é nossa, nós não temos a escola dominical. E estavam naquela, som daqui, som dali, mas não foram em igreja nenhuma. E um dia, a esposa foi ao médico, junto com as meninas, e ali na recepção, e aguardando, ela chega a conversar com o médico, e sabe como é que é uma consulta médica, né? Não fica só na doença, tem aquele bate-papo. E ela disse: sabe que eu estou procurando uma igreja para eu frequentar, o senhor não conhece alguma igreja boa? E ele disse: olha, eu gosto da minha igreja. Se você quiser, eu te levo na minha. Ela: eu vou. Porque, tanto faz, eu estou conhecendo mesmo, eu vou. Então, vamos fazer o seguinte, eu pego vocês na casa de vocês, sábado, um pouco antes das 9 da manhã. Ela falou: sábado? Na minha igreja a gente vai ao culto no sábado. Que estranho, ela disse. Tá bom, pode ir lá em casa no sábado. E ela foi à igreja. E quando ela foi à igreja, ela começou a ter contato, você sabe como funciona. E algumas pessoas, aos poucos, iam visitando. E você sabe como funciona, as pessoas começaram a querer estudar a Bíblia com ela. Alguns bondosamente, alguns um pouquinho radicais, infelizmente, e começavam a falar para ela, para a família: vocês não podem comer isso, faz mal para a saúde de vocês. Não pode assistir esse programa de TV, faz mal para o desenvolvimento da família. Você tem que tomar cuidado, tem que ler mais a Bíblia, você tem que fazer isso. E ela não começou a gostar. Porque quem nunca foi à igreja, de repente um monte de informação, tudo ao mesmo tempo, ela começou a se irritar. E disse para o marido: eu não quero mais saber desse povo aí não. Esse povo dos adventistas. E ela falou assim: olha, quer saber? Vai ter uns dias aí, porque o verão estava chegando, vai encher de gente aqui da igreja na minha casa, eu não quero saber deles. E ele falou: então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a nossa barraca e vamos acampar?
E ele, vamos, eu sei um lugar bonito, um acampamento, tipo um camping, nas montanhas, nós vamos para lá. Prepararam tudo, se ajeitaram e foram para lá. E falaram pro guarda florestal, ó, queremos um lugarzinho bem reservado assim, porque a gente está meio cansado, não queremos... Ele falou, ó, tem aquele canto lá. Daí eles olharam, tudo vazio, um trailer. Umzinho a gente aguenta, vamos lá. E aí tinha algumas festas, e eles perceberam que naquele trailer havia uma mulher, e essa mulher participava da festa, sorridente, conversando com as pessoas. E a primeira, que estava fugindo, falou o seguinte, aquela mulher lá é adventista. A gente viajou tanto e fomos parar do lado de uma adventista. E ela disse o seguinte, o que eu vou fazer? Olha, não fala com aquela mulher. Não fala, não quer ninguém conversando com ela, que ela vai aparecer aqui com a gente. Então eles fugiam dela. Ela ia para um lado, eles iam para o outro lado. Eles iam para um lado, e ia para o outro lado. Não vamos falar com ela, não fala. E assim fizeram, e não conversaram. Mas o esposo, ele não estava de férias, então ele disse para ela assim, eu tenho que trabalhar 2 dias. E eu volto para lá, trabalho, depois eu volto aqui com vocês e fico mais uns dias. Então vá. Nos 2 dias que ela ficou sozinha, a esposa ficou doente. E começou a dar febre nela e tudo mais. E ela viu que não estava muito bem, não podia ir embora. E disse assim para as filhas, vai no trailer do lado aí e diga para aquela senhora que eu não estou bem para ela me ajudar. E as meninas, eu não, se ela falou que não é para falar com ela, aquela mulher é ruim, vai lá falar com ela. E ela foi falar com aquela senhora. E foi falar. E ao ir falar com ela, aquela senhora abriu a porta, sorridente, e disse para as meninas entrar. E ela contou, o que está acontecendo? A mãe não está bem de saúde. E ela disse, então entra aqui. Perguntou o que tinha, disse que tinha febre. Eu vou fazer aqui um chá, vou fazer aqui uma sopinha. Enquanto eu faço, porque tem que ferver, né? Vem cá, senta comigo. E diz que elas leram uma história do tio Arthur. Quem não conhece tio Arthur é Arthur Maxwell, das belas histórias da Bíblia. Sentaram, começaram a escutar as histórias, até que ferveu, preparou tudo, levou para a senhora, tratou ela, cuidou dela, não sarou. E depois chegou o esposo, viu que a situação não estava tão boa assim, falou, não, chega de passeio, vamos pegar nossas coisas, vamos embora. Levou a família, colocou a mulher no hospital e deixou ela ali internada. E aí ele pegou com calma, pegou a história correta, explicou, ele disse, eu vou voltar lá. Eu vou voltar porque, primeiro, que eu deixei algumas coisas nossas lá, na pressa. E segundo, que eu quero agradecer essa senhora. Então ele voltou, chegou lá, o trailer não estava mais lá. Então ele foi perguntar ao guarda florestal, que é o que cuidava, o responsável, escute, nós estávamos ali no espaço 16 e tinha uma senhora num trailer e eu quero falar com ela. Você tem aí o telefone, o endereço dela? Ela está no 15 ou no 17? Porque a gente estava no 16. Ele, não tinha ninguém, só estava vocês lá. Aí ele disse, não, tinha. Não, vem cá, vamos lá, você me mostra no vier. E mostrou, ele falou, senhor, no verão inteiro, no 15 e no 17, não tinha ninguém. E aí eles, tentando entender, foram à igreja, passaram a ir à igreja, porque começaram a entender que Deus falou com eles através de alguém que eles não conheciam, que nem abriu a Bíblia com eles. Mas na igreja, na escola sabatina, eles leram em Hebreus 13, verso 2, e eles leram o seguinte, não negligencieis na hospitalidade, pois alguns praticando, sem o saber, acolheram anjos. E eles disseram o seguinte, nós, sem saber, fomos acolhidos por anjos. Um anjo de Deus falou com eles. Falou com uma sopa, com um chá? Não disse. Disse o seguinte, vocês precisam buscar a Deus de um jeito melhor. Como Deus tem agido na tua vida? O anjo em si só, ele é um instrumento de Deus. Mas é Deus enviando os anjos para cuidar de mim, de você, para que todos nós possamos estar acolhidos por Deus. Para que todos nós possamos estar protegidos por Deus. Ele vai na tua casa, ele está preocupado, o anjo está preocupado, porque Deus deu a ordem para ele, se na tua casa tem alimento, se na tua casa tem saúde, se na tua casa está tudo se desenvolvendo bem, se há paz no lar, se há instrução no lar, Deus enviou esse anjo. Não precisa ir em cerimônias de troca de anjo, de fortalecimento de anjo, basta você confiar em Deus, porque o anjo já foi na tua casa. Ele já está com você, e por mais que você não enxergue, ele está aqui. E um dia desses,
Nós vamos morar com Cristo no céu, e ao chegarmos lá no céu, nós poderemos conversar com o meu anjo, com o teu anjo, e sabermos informações especiais de aquilo que não entendemos hoje, de alguns sofrimentos que passamos, de algumas angústias que passamos, e ele vai dizer, mas eu estava lá. Sabe aquela situação? Fui eu que fiz. Sabe aquele instante? Fui eu que te protegi. Eu que cuidei de você. E eles fui mesmo. Agora estou entendendo. Você vai contando com ele e compreendendo. Não está desprotegido. Você não está sozinho. E se você mora sozinho na tua casa, alguém diz, não moro sozinho, moro com Deus. Eu acrescenta mais, moro com o meu anjo também. Porque ele está na minha casa, está na tua casa, está no teu lado. Aonde você vai, ele vai junto e me protege. Se alguém for na tua casa, quem sabe se alguém não é teu anjo, disfarçado porque Deus o enviou. Confia no Senhor. Ele quer cuidar de mim e de você. Que Deus os abençoe. Amém. Existe uma luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé. Às vezes hospedamos anjos sem saber. Sei que existe uma luz aonde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é esse estranho ao seu lado? Não teus pés, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. No coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Anjos sem saber. Talvez hospedamos anjos sem saber. Anjos sem saber. Busca
ficar em pé para orarmos. Nosso amado Senhor, nosso Deus, cada dia que passa somos mais gratos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem por todos nós. Nós sabemos, ó Pai, que nem sempre somos perfeitos como gostaríamos de ser, mas sabemos que o Senhor é perfeito, que o Senhor é bondoso, misericordioso e está disposto a nos ajudar. Hoje quero lhe pedir em especial, lhe agradecer em especial, pelos anjos que o Senhor nos manda, nos envia, para nos proteger, nos orientar, nos mostrar a direção. Muito obrigado por eles, Senhor. Que a nossa vida possa ser conduzida pelos seus servos anjos e que nós saibamos a cada dia o que fazer. Se há sofrimento em casa, no trabalho, na vida, ajuda-nos, Senhor, a confiarmos no Senhor, a confiarmos em seu instrumento especial que são os anjos. Que a nossa vida possa ser hospedar em nossa casa, ao nosso lado, esses servos tão especiais, Senhor. E que essa semana seja uma semana de plena confiança em Ti. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor.